Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado e o período regencial. Tá? A nossa aula é sobre a semana 2 e a semana 3 do PET 3. Então, vamos lá? As habilidades que a gente vai trabalhar serão duas. Primeira habilidade é identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado e as regências. Nós não vamos trabalhar com o segundo reinado neste momento. Segunda habilidade é identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, discutindo diferentes versões para os seus conflitos, desdobramentos e influências para o término da monarquia e da escravidão. No nosso caso aqui, a gente vai falar mais sobre as questões internas do período regencial. Lembrando, nós não vamos trabalhar com o segundo reinado. Isso vai ser matéria para a nossa próxima aula. Então, nós dividimos a nossa aula em 5 grandes partes. Primeiro, quando o Dom Pedro chega ao poder. Segundo, nós vamos falar sobre a Constituição de 1824. Depois, dos partidos políticos. E as duas últimas partes vão ser sobre o período regencial, os governos e os conflitos. Observe essa imagem aqui, essa é a imagem de Dom Pedro I. Ela é clássica, você já deve ter visto ela em vários lugares, em livros, até mesmo na televisão, na internet. E essa foto dele aqui pode ser representada tem outros modelos dele, mas é sempre representada assim meio de lado, né? Essa figura do Dom Pedro I. Durante o governo dele, para a gente entender como que ele chega ao poder, vamos entender o que aconteceu antes do governo dele. Quem governava o Brasil antes era o Dom João VI, o pai do Dom Pedro I. O Dom João VI, ele veio para cá, para o Brasil, junto com toda a corte, naquela transição que a gente chama de transferência da corte portuguesa para o Brasil, e ele fica aqui por vários anos, e aí, até que em 1820 acontece lá em Portugal um conflito chamado de Revolução Liberal de 1820. Os liberais, nesse contexto, lá em Portugal, eram proibidos, né, de realizar discursos políticos, de se organizar. Mas a situação em Portugal estava tão insustentável, sem um rei, que os liberais resolveram se organizar e fazer ali um movimento buscando uma autonomia maior da população. Então eles obrigam o Dom João VI a sair daqui do Brasil e voltar para Portugal. Caso contrário, o Dom João VI perderia o seu trono lá em Portugal. Só que quando ele volta com seus poderes limitados. Antes, o rei de Portugal tinha poder absoluto. E aí, quando ele volta, ele é obrigado a seguir determinadas leis e determinadas regras que ele não seguia antes. Quando ele volta para Portugal, ele deixa o filho dele aqui, o Dom Pedro. E o Dom Pedro ainda não era Dom Pedro I, porque ele ainda não era imperador. O Brasil, né, ainda não era independente até esse momento. O que acontece é que quando ele assume o governo, ele passa a ter aí que lidar com situações para manter o Brasil, né, unido, né, sem perder nenhum território, e fazer com que ele agradasse tanto aos portugueses quanto aos brasileiros, o que era uma tarefa, assim, bastante complicada. Até que em 1822, né, que é o momento aí da independência do Brasil, o Dom Pedro I recebe uma carta, né, a carta de pedido para que ele voltasse a Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia. Ele recebe essa carta, ele não acata, né, e dá o famoso grito do Ipiranga. Mas o que pouca gente sabe é que essa carta, quando chega ao Brasil, quem recebe a carta é Dona Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I. Ela recebe a carta, se reúne com os políticos da época, decide fazer a declaração ali de independência, e aí quem, né, assina finalmente é o Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, aquela história bem conhecida, né, que às margens do rio Ipiranga ele teria dado o famoso grito do Ipiranga. Okay? E aí alguns vão dizer que ali era apenas um córrego, não foi uma cena tão grandiosa quanto se imagina,
mas foi isso que ficou marcado na história do Brasil no dia 7 de setembro. Então, Dom Pedro I assume o poder, ele é o primeiro imperador do Brasil, e aí ele foi obrigado a criar uma Constituição, que nada mais é do que o conjunto de regras que regem um país. Antes da Constituição de 1824, foi criado, ou melhor, tentou-se criar uma outra Constituição, que tem um nome até mesmo engraçado, né? A Constituição da Mandioca. Por que a Constituição da Mandioca? Em 1823, essa Constituição só poderia votar, né, para escolher os representantes políticos quem tivesse uma quantidade de terras maior do que, se não me engano, 100 alqueires de terra. Ou seja, só quem tinha essa grande quantidade podia votar. E aí, como esse território era um território mínimo para se plantar mandioca, ficou esse nome de Constituição da Mandioca de 1823. Porém, essa Constituição foi considerada muito liberal para o Dom Pedro I, porque a Constituição determinava que houvessem 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Como Dom Pedro I ele queria manter o poder que o pai dele tinha, ele queria ter um poder sobre os outros 3. Então ele manda desfazer a Constituição, ele desfaz o grupo que fez essa Constituição, escolhe um novo grupo, né, de gente mais próxima ao próprio Dom Pedro, e cria uma nova Constituição, a Constituição outorgada de 1824. Por que outorgada? Porque ele mandou fazer conforme as regras que ele queria que fosse feita. Então, as regras que foram consideradas mais democráticas ou mais liberais, foi deixado de lado pela Constituição e foi adotada uma nova nesse período. Qual a diferença entre as duas? A diferença é básica. Enquanto a primeira tinha 3 poderes, essa segunda Constituição tinha 4. O legislativo, executivo e judiciário. E para administrar as 3, ou melhor, mediar as 3, o Dom Pedro ele tinha um poder único, que é o poder moderador. Então o poder moderador podia controlar as outras 3. Então se houvesse lei que não favorecesse o Dom Pedro, ele podia cortar. Se houvesse um julgamento que o Dom Pedro não aceitasse, ele podia cortar também aquele julgamento ou anular o julgamento. Então o Dom Pedro ele tinha um poder acima dos outros, ou seja, nada democrático. Nesse período surgiu ali uma conferência chamada Conferência do Equador, que era um grupo de membros dos estados do Nordeste, o nome é porque ficava próximo ali ao Equador, que estavam contra essa criação da Constituição de 1824, porque desfavorecia completamente as outras regiões, favorecendo somente os interesses do próprio imperador. Então essa conferência foi criada, mas, né, foi desfeita, né, porque o Dom Pedro I não quis manter ninguém que fosse contra as ideias dele. Durante o governo do Dom Pedro, né, do Dom Pedro I, o período regencial também, até no segundo reinado, a gente tem alguns partidos políticos. Então, até que no primeiro reinado, a gente tem 2 partidos. O Partido Brasileiro, que era chamado de Partido Liberal, que quem fazia parte desse grupo eram grandes latifundiários brasileiros, né, que queriam um aumento ali na possibilidade de comercializar com outros países. O segundo partido é o Partido Português, é o Partido Absolutista, que queria manter o Brasil fazendo comércio somente com Portugal, já que eles eram portugueses, o interesse deles em manter o Brasil ali alinhado com Portugal era grande. Então, haviam esses 2 grandes partidos. Bom, com a regência, ou seja, a saída do Dom Pedro I, né, e esse novo período chamado de regência, o Partido Liberal ou Brasileiro foi dividido em 2 grandes grupos, tá? O Partido Liberal exaltado e o Partido Liberal moderado. O liberal exaltado tinha muito mais interesse em separação completa
e o estabelecimento de uma república, que nós pudéssemos escolher o nosso líder. Já o Partido Moderado, ele também queria, né, mais liberdade, queria manter o país independente, mas ele queria manter ali a monarquia. Para ele, esse partido não tinha o menor problema. E o Partido Restaurador é o partido que queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Na segunda parte da regência, nós temos o Partido Progressista, né, que busca mais avanços, e o Partido Regressista, que tenta fazer o Brasil voltar, né, ainda a ser colônia de Portugal. E aí o Partido Liberal Moderado, parte vai para um lado, parte vai para o outro partido. O Dom Pedro I, ele abdica ao trono dele por alguns motivos. Abdicar é sair do trono, tá? Deixar de exercer aquele cargo. Primeiro, por conta da Guerra Cisplatina, né, essa guerra ali fez com que ele perdesse muito prestígio, e ele começou a ser visto, né, não mais como um grande imperador, mas sim como uma pessoa que estava, né, atrapalhando ali o desenvolvimento do país. Um jornalista chamado Líbero Badaró, ele morre em 1830, ele é assassinado. E aí havia desconfiança que o Dom Pedro pudesse ter algo a ver, né, ou que o governo dele pudesse ter algo a ver com a morte do Líbero Badaró. Porque esse jornalista fazia muitas críticas ao governo do Dom Pedro. E aí o clima já estava ruim. Pior ainda mais com a morte dele e a desconfiança com relação ao governo. E aí surge em 1831 a Noite das Garrafadas, que é uma guerra ali, um conflito entre o Partido Brasileiro, entre os brasileiros e os portugueses. Então eles entram numa briga para manter os interesses de cada grupo. E aí nessa briga, vendo que o clima estava péssimo para o Dom Pedro I, ele resolve voltar para Portugal e deixar o Brasil, né, com outro governante. Ele abdica do trono, só que tinha um porém. Quem assumiria o governo depois da saída dele? Quem deveria assumir deveria ser o filho dele, que é o Pedro de Alcântara. Só que o filho dele, nesse ano, tinha 5 anos de idade. Uma criança. Como é que uma criança vai governar um país? O que acontece? O Dom Pedro I volta a Portugal, deixa o Pedro de Alcântara, o filho dele, aqui, né? E aí, quem toma conta é o José Bonifácio, que era um dos homens mais leais à coroa, né, e ao governo imperial. Então ele toma conta do Pedro, tá, que mais tarde seria Dom Pedro II, enquanto o Brasil seria governado por um outro grupo. E que outro grupo seria esse? Aí começa o período regencial. O período de regência, ele se divide em 4 grandes partes, tá? A primeira parte é chamada de regência trina provisória. Então, em 1831, Dom Pedro saiu e aí eles precisavam rapidamente escolher alguém para governar. E para não ficar alguém governando com, né, com muito autoritarismo, eles fazem um governo trino, ou seja, de 3 pessoas. Então, nesse governo trino, provisoriamente, até escolher um outro governo. E aí, no mesmo ano, alguns meses mais tarde, é escolhido os 3 representantes oficiais do Brasil naquele tempo. Então, a primeira é a regência trina permanente. Essa regência, então, durou até 1835, quando o padre Antônio Feijó, que era um dos membros ali do governo, resolve assumir interinamente, assumir somente ele, né, melhor dizendo. Ele assume como o regente uno. Então, o padre Antônio Feijó, ele tinha uma política muito mais liberal, voltada muito mais para os brasileiros do que para os portugueses. E ali ele tem um avanço, a gente chama esse período de avanço liberal, em que os interesses dos comerciantes, da abertura do comércio para outras nações, ela é grande. E aí, com medo que o Brasil, né, perdesse ali as rédeas econômicas, né, ou tivesse outros conflitos,
em 1837, o Araújo Lima, que era do grupo dos conservadores, ali dos restauradores, ele assume o governo, né? Esse período a gente chama de retorno ao período conservador da história do Brasil. Então ele tem políticas muito mais conservadoras, nem tantas mudanças, né? Até ali o Dom Pedro II assumiu o governo. Aí o que acontece é que, com medo que os conservadores continuassem muito tempo no poder, os liberais vão dar um golpe. Como assim um golpe? O Dom Pedro II ele só poderia se tornar imperador quando ele completasse 18 anos de idade. Só que em 1840, ele tem de 14 para 15 anos, ou seja, ainda era menor. O que acontece? Os liberais conseguem uma estratégia de diminuir a maioridade para que o Dom Pedro pudesse assumir o trono ainda adolescente. E aí é nesse contexto que o Dom Pedro II passa a ser o governante mais jovem a assumir o trono aqui no Brasil e também em Portugal. Tá? Então, Dom Pedro II assume o nosso governo de 14 para 15 anos de idade. Isso é o golpe da maioridade. Nesse meio de conflitos políticos ali, de decisões políticas, foram acontecendo alguns conflitos super importantes que a gente vai ver aqui nesse momento. Eu trouxe aqui 4 movimentos rebeldes durante esse contexto. O primeiro movimento é o movimento que a gente chama de cabanagem, que acontece no Pará. É um momento de rebelião, de tentativa de separação da região, que estava completamente insatisfeita de acordo com as políticas que estavam sendo adotadas. Então, eles tentam se separar do Brasil lá no norte. Nós temos também a Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos, que também é um movimento de emancipação do sul. Tá? Esse movimento tenta separar o sul ali do restante do Brasil. Esse movimento ele é tão importante que que quem ajuda, né, nesse movimento aqui são alguns representantes italianos, né, que ajudam depois lá na independência da Itália, né, na unificação da Itália. Na Bahia, aconteceu também um outro movimento bastante famoso, que é a chamada Sabinada. Por que esse nome tão diferente, né? Sabinada é de acordo com Sabino. Sabino era um dos líderes dessa revolta, e ali ele faz com que tenta, melhor dizendo, fazer uma independência daquela região. E por último, a gente tem a Balaiada no Maranhão, que é outro conflito da população contra a coroa portuguesa, né? Os soldados portugueses, né? Representantes do Império, fazendo essa tentativa também de separação do território. Então além desse, tiveram outros conflitos, mas esses são os principais que a gente pode enumerar na aula de hoje. Então, alunos, nós vimos esses 2 períodos bastante conturbados da nossa história, principalmente o período regencial, é um vai e volta de poder ali, né? E a gente dividiu nossa aula nesses 5 tópicos. Quando ele assume o poder, a Constituição, nossa primeira Constituição brasileira, os partidos políticos e o período que a gente chama de período regencial. Então, esses foram os nossos livros utilizados na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mande a sua dúvida aqui, né, no ao vivo, para o nosso Tira Dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Desejo a vocês bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.